Olá, começamos agora uma nova aula sobre sistemas operacionais. Quem vos fala é a professora Keila. Eu vou falar alguns principais conceitos em sistemas operacionais. Essa palavrinha shell, o que seria? Shell é parte do sistema que define a interface entre o sistema operacional e os seus usuários. O shell nada mais é do que a interface que nós, usuários, utilizamos com o sistema operacional. Ele provê uma comunicação natural com os usuários, então através dos periféricos de entrada, seria a interface dos usuários interagirem com o SO. Os shells modernos que nós utilizamos hoje, tem uma interface gráfica que chamamos de GUI, e é utilizado objetos representados, são manipulados por ícones. Já os antigos, os shells antigos, comunicavam por meio de mensagens textuais, via teclado e monitor. Então, nossos usuários temos uma aplicação, um programa, um sistema, e nós queremos comunicar com o sistema operacional. Então, nós temos aqui uma interface no sistema operacional para fazer essa interligação com a aplicação. Então, por exemplo, se queremos digitar um documento e salvá-lo, nós utilizamos o teclado e temos uma interface gráfica para salvar esse arquivo. O que seria o kernel, o núcleo? É a parte interna do sistema operacional que contém os componentes de software, que executa as funções mais básicas necessárias ao funcionamento da instalação computacional articular. Nós temos a aplicação, nós temos a interface, shell, temos o sistema operacional e o kernel é o núcleo do sistema operacional. Vamos falar um pouquinho agora da estrutura do sistema operacional. As rotinas do sistema são executadas em ordem pré-definida, baseado em eventos dissociativos do tempo. Muitos desses eventos estão relacionados ao hardware e às tarefas internas do próprio sistema operacional. O sistema operacional é formado por um conjunto de rotinas que oferecem serviços a usuários e suas aplicações, e a outras rotinas do sistema. O conjunto de rotinas é chamado de núcleo do sistema ou kernel, o cérebro, o núcleo do sistema operacional. A estrutura do sistema pode variar conforme a concepção do projeto. As principais funções do núcleo são tratamento de interrupções, criação e eliminação de processos, sincronização e comunicação entre processos, escalonamento e controle de processos, gerência de memória, gerência de sistema de arquivo, operações de entrada e saída, contabilização e segurança do sistema. Então, todas as funções realizadas, todos os processos realizados no sistema operacional, todas as tarefas, são gerenciados pelo kernel, pelo núcleo do sistema operacional. Então, nós temos aqui uma visão computacional do sistema computacional. Então, nós vamos ter hardware, que é a primeira camada, núcleo do sistema operacional, temos os utilitários e os aplicativos. Chamada de sistema. O que é chamada de sistema? São portas de entrada para se ter acesso ao núcleo do sistema operacional. Então, por exemplo, quando o usuário deseja algum serviço, realizar uma chamada a uma de suas rotinas, é feito através de chamadas de sistema. Para cada serviço existe uma chamada associada e cada sistema operacional tem seu próprio conjunto de chamadas. Nós temos aqui a aplicação e nós temos o hardware. É feito então uma chamada de sistema ao núcleo, ao kernel, e é solicitado, então realizado pelo hardware. Então, por exemplo, eu que estou imprimindo um documento, a aplicação eu vou imprimir um documento. Então, é feita uma chamada de sistema através do núcleo ao hardware, por exemplo, impressora. Chamada de sistema pode se dividir em grupos de funções. Primeiro, gerência de processos. Criação e eliminação de processos,
alteração das características do processo e sincronização e comunicação de processo. Vamos falar disso em outras aulas mais detalhadas. Quando é criado um processo, quando é eliminado, quais as fases de um processo, assim sucessivamente. Outro grupo da função da chamada do sistema é a gerência de memória, que é responsável pela locação e deslocação de memória. Ainda temos gerência de entrada e saída, que é responsável pelas operações de entrada, saída e manipulação de arquivos e diretórios. Modo de acesso. Certas instruções não podem estar disponíveis para as aplicações, por isso poderia ocasionar um sério problema de integridade do sistema. Por exemplo, um acesso ao disco rígido para arquivo. Modo de acesso. Existem dois tipos de instruções, que são as instruções privilegiadas e as instruções não privilegiadas. O processador implementa dois modos de acesso, o modo usuário e o modo kernel, ou supervisor. O controle aos acessos privilegiados pelas aplicações são realizados através de chamadas de sistema. Chamada a uma rotina de acesso. Então, nós temos aqui, dentro da memória principal, nós temos um programa que é realizado pelo usuário A e outro programa realizado pelo usuário B, e é feita uma chamada de sistema, uma rotina aí do sistema, e são executados, então, esses programas. Aqui nós temos os programas dos usuários, realizado no modo usuário, e aqui nós temos o sistema executado no modo kernel, que é realizado através da chamada de sistema. Bom, ficamos por aqui. Até uma próxima aula.